Bem, meus amigos, estamos começando mais um programa Alex Ramos, né? Em meio à pandemia, nós estamos aqui de volta, né? Mostrando para vocês o que está acontecendo na nossa cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu fiz um artigo para o Visão Agro, falando um pouquinho do Mato Grosso do Sul, o estado que é um dos maiores responsáveis pela produção de grãos do Brasil, e além da agropecuária, e eles vêm trabalhando já faz algum tempo, cumpriram as suas quarentenas do jeito que tem que ser feito, e abriu, né, para que pudessem ser transportados grãos, levados até o porto, que as carnes brasileiras pudessem realmente ir para o porto, e isso fez com que a economia do Brasil, mais uma vez, sendo salva pelo agronegócio, pela agropecuária. Então a gente fica muito feliz com isso, porque ainda tem homens que entendem, que vê a necessidade. É hora de a gente parar e analisar cada candidato. Você não vai ver nenhum candidato falar, não vota em mim que eu sou ruim, não vota em mim que eu sou ladrão, não vota em mim que eu vou roubar. Você não vai ver. Você tem que ver, sabe o quê? A história. Alex Ramos é candidato a vereador ou a prefeito. Vê quem é o Alex. Qual é a história do Alex? O que o Alex fez durante todos esses anos? Qual a posição do Alex sobre esse ou aquele tema? Com quem o Alex andou? Quem são os amigos do Alex? Se você começar a ver eu andando com marginais, o que você acha? Aí você vai votar em mim para ir para a prefeitura ou para a Câmara Municipal, sabendo que eu andei com marginais, andei com pessoas erradas. Você acha que eu vou fazer o quê? As pessoas, tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Certo, gente? Tô indo agora, já vamos começar o programa. Vamos lá e já voltamos. Mais barato, muito mais ofertas. No Amarelinha é muito mais preço baixo. E aí, meus amigos, como estão vocês? Espero que bem. Olha, você já deve ter percebido que eu estou aqui na Amarelinha Supermercados. Estou aqui para falar para você que se você quiser vir aqui fazer as suas compras, a Amarelinha já adotou todas as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde. Também está sendo higienizado toda hora para que você possa fazer as suas compras com segurança, tá bom? É assim, a Amarelinha sempre pensa na sua família. Se você também não quiser vir no supermercado fazer a sua compra, você pode pedir direto pelo site, que eles entregam na sua casa. Tá tudo mais fácil e tudo bem seguro para você, ok? Mas eu também preciso mostrar as ofertas, então confere comigo. Amaciante concentrado Downy 11,90, fralda Pampers Super Sec no cartão Amarelinha 21,90. Lembrando que você tem até 45 dias para pagar com o seu cartão Amarelinha, aproveite e faça já o seu. E aqui no supermercado Amarelinha você encontra restaurante, estacionamento coberto, você também encontra farmácia, posto de combustíveis, além das melhores ofertas esperando por você. Lembrando, tudo respeitando as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde, seguindo as orientações, tá bom? Eu mesmo já estou colocando a minha máscara aqui de volta e também lembrando você, aproveite as ofertas, porque a Amarelinha sempre pensa em você e na sua família, porque vocês merecem o melhor. Comunicado Saúde Sertãozinho. Neste momento em que estamos vivendo a pandemia da Covid-19, a maioria da população está deixando de lado a prevenção ao mosquito da dengue. Mas, atenção, as duas doenças podem causar mortes. Por isso, além das recomendações para a prevenção ao coronavírus, redobre a atenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando os criadouros e mantendo ao máximo os cuidados com ralos, calhas, lajes e caixas d'água. Fique em casa e aproveite para limpar o seu quintal. Dengue e coronavírus podem matar. Não pague para ver. Previna-se. Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Todo dia, uma nova cidade para você. Pessoal, um recadinho rápido. Nesse período de quarentena, se você quiser fazer suas compras na loja Amarelinha da Sorte, a Amarelinha criou o WhatsApp
Amarelinha Conectada. E vou te passar um número, é 99227-9579, vou repetir, 99227-9579. Você pode entrar em contato por esse WhatsApp, solicitar o produto que você quiser, os vendedores vão te responder, você pode encomendar, você vai receber as fotos e depois esse produto vai ser entregue para vocês, tá? Com toda a segurança, de uma forma super higienizada. Lembrando que o Dia das Mães está chegando e você pode comprar o presente da sua mãe. Aproveite, tá bom? O Amarelinha sempre pensando em você. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na PS7 Consultoria, vamos falar com o seu diretor, o Paulo Saraiva, principalmente para explicar aí como que você faz para conseguir os recursos num momento tão difícil como esse, as empresas necessitando de giro, capital de giro, financiamento para compra de equipamentos e principalmente, né, como fazer para pagar sua folha de pagamento. Então, a maior dificuldade nessa quarentena do coronavírus é isso daí, é realmente a falta de recursos. Então, nada melhor do que o Paulo, que ele é consultor, que ele possa estar nos explicando. Em primeiro lugar, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Alex, e você? Primeiro, agradecer vocês aí pela oportunidade de estar dando essa entrevista e falar um pouquinho desse problema que todo mundo está enfrentando, né? Então, primeiro, o que mais se discute hoje é a crise de saúde em si, com a pandemia, só que na carona dela está vindo essa crise econômica que está impactando principalmente os negócios, o emprego. Então, falar para vocês aqui do Grupo Visão, que é uma grande oportunidade, tem um público muito seleto, acho que é bacana para a gente tratar desse tema agora, nessa hora. Então, já vamos direto ao assunto, né? Qual é o impacto do Covid-19 na economia, principalmente no meio das indústrias? Alex, o que a gente pode falar direto, o primeiro impacto é na receita. Então, algumas atividades elas demoram um pouquinho mais para sentir esse efeito, outras demoram um pouco menos. Então, o impacto no fluxo de caixa é direto. Então, o que acontece numa situação como essa de pandemia? Nós tivemos o bloqueio de diversas atividades e esse bloqueio ele acabou fazendo com que a receita das empresas acabasse ou diminuísse em alguns casos. E aí, o que acontece? Logo mais as empresas começam a ter dificuldade para quê? Para pagar os seus impostos, para pagar os seus fornecedores e, na sequência, principalmente para pagar seus funcionários. É onde começam a ocorrer demissões e começamos a ter um problema também do âmbito social. O que é mais importante também é a gente saber que também a saúde também ela está em busca de recurso. Existe um recurso para a saúde? Isso, existe. Só que nessa força-tarefa do governo, das medidas para mitigar o impacto econômico dessa pandemia, o que eles combinaram foi o seguinte: o Ministério da Saúde vai ficar responsável pelo repasse para todo o setor de saúde. E aí, com o BNDES, que o BNDES hoje é o principal instrumento de financiamento a longo prazo. E aí, nessa força-tarefa para combater o efeito econômico, o BNDES ficou com a incumbência de cuidar das empresas. Então, não vai existir uma competição de recursos para a saúde e também não vai existir uma competição da atenção do BNDES. Então, as empresas, todas essas medidas econômicas que estão sendo coordenadas pelo Ministério da Economia, elas vão ser repassadas através do BNDES. Então, saúde, Ministério da Saúde e economia através do BNDES. Ô Paulo, a gente viu aqui também que vocês estão trabalhando com financiamento para empresas, pequenas empresas, médias, grandes. Explica para nós como que funciona para cada tipo de empresa. Isso, o que acontece é o seguinte: o BNDES, para o pessoal entender um pouquinho, ele tem duas formas de repassar o financiamento. Ele tem a forma direta e a indireta. Então, a direta ela é mais aplicável para as grandes empresas, no qual a empresa tem um relacionamento direto com o BNDES, ela solicita o financiamento direto com o BNDES. Então, assim, existe uma classificação de porte. Então, como que funciona? Empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano, são as empresas consideradas de pequeno porte. Médio porte, grupo 1, são as empresas que faturam entre 4 milhões e 800 por ano até 90 milhões. Média empresa, grupo 2, de 90 milhões a 300 milhões e acima de 300 milhões as grandes empresas. Então, assim, para ter acesso direto ao BNDES, normalmente são empresas de médio porte para cima. Tá? Abaixo desse porte, esse valor que é disponibilizado pelo BNDES, que muda, que é aplicado através de diferentes linhas e programas de financiamento,
Como o BNDES não tem agência, eles são repassados pelos agentes financeiros, que assumem o risco da operação e repassam os valores das linhas do BNDES diretamente para as empresas. E só trabalha que a PS7 faz? Isso, a PS7 ela trabalha basicamente de duas formas. Uma atuação é na parte de credenciamento de máquinas e equipamentos, que o nosso público são fabricantes de máquinas, equipamentos e sistemas industriais, e o outro público que é a questão das empresas que buscam financiamento. Então atendemos empresas de diversos segmentos. E a PS7 atua na assessoria, na montagem desse pedido de financiamento, no cumprimento dos requisitos, organizar as informações da empresa e fazer a escolha da melhor condição, da melhor linha de financiamento, de acordo com a necessidade dela. E aí agora nós estamos num momento, como eu posso dizer, um momento atípico. Então veio de supetão essa crise, ninguém estava preparado para poder suportar esse processo. E aí agora, além do problema de saúde em si, que é mortes e outros problemas relacionados à saúde das pessoas, vem na carona a crise econômica, porque de fato isso daí afeta a atividade comercial, a atividade industrial. E aí agora o que mais se discute, então o primeiro assunto discutido hoje é a pandemia em si. Na sequência vem a crise econômica pela pandemia. Então é isso que a gente está tentando assessorar os clientes, reunir essas informações que estão chegando a todo momento, às vezes um ordenamento não suficiente para a demanda, só que elas estão chegando e a gente tenta justamente fazer a reunião dessas informações e colocar uma organização para que a empresa consiga atender os requisitos e, enfim, pedir o crédito para financiamento. E a gente vê também que a microempresa, né, aquela pequenininha, através da Caixa Econômica Federal parece que também tem uma rede de financiamento? Isso, houve dentro do apoio às empresas, houve também um maior direcionamento de acordo com o perfil do banco. Então, para as micro, para os MEIs, né, que são os microempreendedores individuais, para as microempresas e para as pequenas empresas, os recursos estão sendo direcionados com mais atenção através da Caixa. Tá? A partir das pequenas empresas que já estão naquela mudança para média ou que em um curto prazo vão chegar ao alcance de média, a partir desse grupo de empresas, aí, esses recursos realmente vão ser repassados através dos sistemas de repasse BNDES pelos outros bancos. Que a Caixa também ela é um banco repassador dos recursos do BNDES. Só que nesse caso, nesse problema problema econômico pela pandemia, ela vai estar mais direcionada para as micro e pequenas empresas, tá? E para as MEIs. Ô Paulo, outra coisa que eu quero saber é o seguinte: como que esses recursos, a gente sempre ouve diante dos empresários que o BNDES sempre teve recurso, mas a maior dificuldade é você chegar no recurso. E agora com pandemia, mudou o sistema, facilitou alguma coisa para que o empresário possa chegar à quantidade de recursos disponibilizado, está chegando na mão dessas pessoas que precisam? Alex, essa pergunta sua é fundamental, porque o problema, nós estamos justamente discutindo esse problema. Como essa pandemia chegou de repente, sem ninguém estar esperando, então o sistema todo de governo, de economia, não estava preparado para agir rápido com a crise econômica. Então o que está acontecendo? Só para vocês entenderem mais ou menos assim como funciona. Para você acessar um crédito público de longo prazo, você tem que levar em conta 4 pilares. Então, que é a disponibilidade. O primeiro, que é o principal, é a disponibilidade de recursos, que é ter dinheiro através das fontes que financiam esses empréstimos a longo prazo. Então, no caso mais clássico, aí, os fundos do Tesouro do governo. Na sequência, é você ter uma regularidade fiscal. Então, para você acessar o crédito BNDES, por exemplo, você tem que demonstrar que a empresa está em dia com suas obrigações fiscais, tá? Que é a famosa CND, ou aquela CND que é positiva com efeito de negativo, que é onde você tem a dívida, mas essa dívida está sendo parcelada, tá? O outro ponto que pega, o terceiro pilar, é a questão de crédito, é positividade, é um cadastro positivo. Então, para qualquer empresa, pessoa física, pegar um financiamento, ela tem que demonstrar uma capacidade de pagamento e ela não pode estar devendo na praça, tá? E o último item é o quê? É a questão de garantia. Então, o último pilar é a garantia, que é um problema também que está sendo discutido agora. Ocorre que logo no início da pandemia, aí, quase um mês após a gente ter entrado naquele decreto que anunciou o estado de calamidade pública,
os governos eles se preocuparam em divulgar o volume de crédito que seria disponibilizado para financiar as empresas. Tá? Só que o que acontece? Na avaliação que a gente começou a fazer, no feedback das empresas que a gente tem dado consultoria, o problema é que esse crédito não estava chegando na ponta. E aí, o porquê que ele não chega? Você tem alguns setores que eles são mais sensíveis à crise. Então, o setor industrial ele demora, de repente, algumas semanas, 2, 3 semanas, para começar a ter um impacto real no seu fluxo de caixa. Agora, aquelas empresas, por exemplo, na área de comércio, prestação de serviços, as empresas aéreas, elas trabalham com o giro diário. Então, com o bloqueio de suas atividades, o caixa dela no outro dia acabou que foi afetado diretamente. E aí o que ocorre? Quando uma empresa tem queda na receita, o que acontece com as despesas delas? A primeira coisa que a empresa vai deixar de pagar é impostos. Então, ela não pagando imposto, ela não vai conseguir emitir a certidão negativa de débito, tá? Que é um dos requisitos para acessar o financiamento do BNDES. Bom, não pagou imposto, faltou dinheiro, ela vai deixar de pagar o fornecedor. Não pagando o fornecedor, a empresa vai entrar em protesto, e esse protesto vai aparecer e vai impedir ela de atender um dos requisitos. Então, o que houve aí, não de forma proposital, até pelo atropelo dos problemas que vieram de forma repentina, foi se discutido, foi se divulgado, anunciado primeiro o volume de crédito. Só que agora que a gente entende que está tendo um reordenamento da sequência de resolução de problemas para flexibilizar o acesso. Então, por exemplo, agora nós tivemos no último dia 24 a edição de uma medida provisória, que é a 958, que ela flexibiliza os requisitos de acesso ao crédito pelos bancos públicos. Então, assim, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, ele vai deixar de solicitar aos seus clientes para obter um financiamento com recursos do governo, pelo BNDES, ela vai deixar de exigir uma série de documentos. Um deles, por exemplo, é a CND, da CND Conjunta de Débitos Federais, com exceção do INSS. O INSS continua tendo, a empresa está em dia com o INSS, mas todos os demais impostos que saem na CND, a empresa não vai precisar apresentar isso ao banco. Tá? O banco não vai precisar consultar o CADIM, então se a empresa até então estava no CADIM, ela não podia. Então esse decreto, essa medida provisória, ele tem validade até setembro. Então nós vamos ter uma janela agora, alguns meses do início da crise econômica pelo Covid, mas nós vamos ter essa janela no qual as empresas vão estar atendendo esses requisitos. Tá? Então, assim, disponibilidade de recursos nós temos, o governo tem. Inclusive o Paulo Guedes ele determinou, eles já combinaram entre eles que o BNDES não vai mais fazer aquelas devoluções que estavam programadas para o Tesouro. Esse dinheiro que é o recebimento dos financiamentos antigos, que estava numa sequência de alguns lances de devolução para o Tesouro. Essa devolução, pelo que parece, se eu não me engano, até 2021 ela está suspensa. Então vai ser mais crédito para poder repassar para as empresas. O outro ponto, que é a questão do crédito. O governo ele não tem interferência no sistema de avaliação de crédito pelos birôs de crédito. O que é o birô de crédito? É Serasa, SPC, Boa Vista. Essas empresas, o que elas fazem? Quando uma empresa é protestada, dali 10 dias, esse protesto fica público. Público no sentido não público. Ele fica apontado nesses birôs de crédito. Tá? Então, o governo não tem até então uma interferência sobre isso. Agora, o que esses birôs de crédito fizeram? Por conta própria. Esse prazo que eu comentei com vocês, que é de aproximadamente 10 dias, a contribuição deles para esse momento é o quê? Então, em vez de eles apontarem o protesto daqui a 10 dias, esse prazo passou de 10 para 45 dias. Tá? Então, a única questão que ficou, como foram ações isoladas, esse apontamento, essa ação, ela tem validade a partir do dia 19 de abril. Então, assim, nós temos uma janela entre mais ou menos 19 de março a 19 de abril que muitas empresas entraram com problemas de crédito nesse período. E aí nós temos um pedido de lei que já está tramitando, já passou pela Câmara, agora já está no Senado, que ele é em síntese, esse pedido de lei ele pede uma suspensão dos apontamentos negativos do sistema dos birôs de crédito. Então, se isso vier a ser aprovado, essa data cai lá para o dia 19, que é mais ou menos quando teve o início da pandemia aqui no Brasil e dos efeitos econômicos. A expectativa é que se essa PL também for aprovada,
nós vamos ter uma janela maior. Aí nós vamos estabelecer o quê? Que as empresas vão estar em condições mínimas para solicitar um financiamento no BNDES. Tá? E sobre o último ponto, que é a questão de garantia. Então, como eu falei para vocês, mesmo que o BNDES repassa os recursos financeiros através dos bancos, por que da dificuldade que você perguntou, Alex? Porque, na realidade, quem vai dar garantia para o BNDES da empresa é o banco. Então, o banco ele vai se cercar de todas as medidas possíveis para poder não tomar esse calote. Então, está se discutindo um pouco de inversão do papel. Onde o BNDES, isso daí, inclusive o papel das entidades de classe, por exemplo, a BIMAC, a Ciesp, entre outras, ele está sendo muito importante porque isso daí é um pleito comum de quase que todas as entidades, seja do âmbito industrial, comercial ou infraestrutura, que é o BNDES também aumentar o fundo garantidor, para que ele forneça pelo menos uma parcela maior da garantia desse empréstimo, para que os bancos para que esse crédito chegue efetivamente na ponta. Tá? Então, assim, esses são os desafios que estão colocados aí no momento, tá? Que agora que eu acredito que com essas duas ações, tanto dos birôs de crédito como da medida provisória 958, elas realinharam as prioridades para que as empresas consigam estar em condição de acessar o crédito. O que é importante que você disse foi o seguinte: a suspensão realmente do CADIM, do CND, que realmente dificultava mesmo das empresas ter acesso, né? Mas agora com isso, e o prazo que é curto, né, para essas empresas começar a entrar agora com documentação, você acha que dá tempo? O que está acontecendo hoje, a expectativa nossa é que esse efeito real, a chegada de dinheiro na ponta, ela se dê mais num período de pós-pico. Porque ocorre que as empresas, o governo, o sistema financeiro, o sistema bancário não estava preparado para esse volume de crédito. Então é mais ou menos como a gente tem ouvido falar na mídia com relação ao auxílio da Caixa de R$600. Então muitas pessoas que não têm condição de acessar ou não estão habilitadas para acessar esse crédito, elas tentam. Então assim, você imagina o volume de pessoas que às vezes ouvem algumas informações soltas, acha que está liberando geral, sem nenhum critério, e vai todo mundo pedir isso ao mesmo tempo. Então, assim, o primeiro impacto, essa demora, ela foi... É um congestionamento. Exato, é um congestionamento. Agora, com essa medida provisória, eu acho que está tendo um realinhamento. Tá? Então, nós temos também uma atuação muito legal da CPEC, que é a Secretaria de Produtividade e Emprego, que é atrelada ao Ministério da Economia, que ela está atuando como staff nesse processo para direcionar as empresas, informar aquelas que têm acesso, a qual linha que ela tem que recorrer. Então isso é importante para que se restabeleça as condições básicas para que a empresa possa acessar esse crédito. Então a informação ela tem que ser ordenada, os documentos eles têm que ser ordenados para que a empresa realmente consiga êxito nessa solicitação de financiamento. E você, conversando com a gente nos bastidores, você também nos deu uma notícia boa aí, que poderá o setor energético entrar nesse campo. Alex, é uma notícia para um alento, porque você sabe muito bem, o crédito para as usinas não tem sido os melhores dos últimos anos. Tá? Então tem caído por uma série de razões, de mercado, de taxa de juros elevada. Então assim, um ponto positivo que a gente já vinha era na queda drástica dos juros. Então, hoje, se você pega por base a Selic, o tanto que ela caiu. Então, isso começou a favorecer o financiamento a longo prazo. E aí veio o segmento, por exemplo, a gente é da cidade aqui, fala com muitas empresas, vem sofrendo há muitos anos, então estamos todos animados com a questão do RenovaBio. Só que o que acontece justamente foi isso, que veio você imagina uma máquina, um caminhão a 100 por hora e veio uma paredão na frente. Estourou, igual quando se estourou lá aquela represa lá de... Pois então assim, é uma coisa que vem repentina, você não espera e não dá tempo, você vai sendo atropelado, né? Vai sendo... só que assim, o comitê que está analisando o impacto econômico pela pandemia, eles estão fazendo uma série de avaliações. Então as primeiras medidas que o BNDES anunciou, elas foram medidas, digamos, transversais, como o próprio Montezano falou, são medidas transversais, que atendem praticamente todos os setores da economia. Nesse segundo momento, que está sendo discutido, que está em pauta agora, é o apoio às grandes empresas.
Então, por exemplo, quais são... E esse apoio não vai ser global, vai ser para setores específicos. E quais foram os setores que foram elegidos como os que vão precisar e que precisam hoje de um maior apoio? As empresas aéreas, o setor comércio não alimentício, não automobilístico e não farmacêutico, então que são as lojas em si, as lojas, os prestadores de serviço de grande porte, né, que são aquelas empresas que faturam acima de 300 milhões. Entrou o setor de energia elétrica, porque também está sendo muito impactado com a inadimplência, porque as pessoas não estão pagando, estão tendo dificuldade para se manter, estão deixando de pagar, por exemplo, a energia elétrica. E o que veio aí a bom grado, que animou muito, foi a questão que entrou nessa lista o setor superenergético. Então todo o setor superenergético ele vai ser apoiado por esse pacote que está para ser anunciado aí nos próximos dias. Então não sabemos ainda quais vão ser as condições, mas de antemão o que acontece? Muitas empresas, muitas usinas, por exemplo, não acessavam as linhas do BNDES por estarem com problemas de certidão. Então nós vamos ter uma janela até 30 de setembro que a usina, que é o setor superenergético, ele vai poder financiar tanto os seus empreendimentos, o seu capital de giro e até principalmente a aquisição de máquinas e equipamentos. Então, assim, é essa expectativa que a gente tem com essa linha. E, enfim, eu acho que agora essas medidas que todo mundo, que todas as empresas, a classe empresarial, as entidades de classe vinham solicitando, pode ser que por efeito dessa pandemia, a gente espera que essas demandas sejam atendidas com mais velocidade. Então, é o que a gente espera. E do setor sucroalcooleiro aí, que estava aí, estamos aí recém-lançado aí o RenovaBio, precisa se aproveitar desse processo aí, precisa se aproveitar da seguinte forma, né? Ele vai contribuir muito com a saúde pública, a gente até comenta isso. Só que o setor já está machucado já faz algum tempo. Então a expectativa é que essa linha, esperamos que essa linha venha com boas condições, porque aí fomentando, auxiliando as usinas, nós vamos fomentar toda a cadeia produtiva, né? Inclusive nossa região aqui, que é fabricante clássica de máquinas e equipamentos. Inclusive a gente fica, quando a gente entrou no mês de janeiro de 2020, o setor estava animado, porque estava em crescimento, movimentando, vendendo bem seus produtos, e hoje a gente conversando com alguns diretores de usinas, eles falam assim que eles estão tendo produto em abundância, mas não tem para quem vender, ninguém está comprando o etanol, o açúcar, muitos deles viraram, né? Era para ser um setor sucroalcooleiro, acabou virando açucareiro, por causa disso, eles não têm lugar mais para guardar os seus produtos, então isso estava dificultando, mas agora, se realmente acontecer isso, essa boa notícia realmente vingar, aí eles vão passar a ter recursos até para fazer o armazenamento e poder vender seus produtos a um preços melhores, mais ou menos é isso que eu estou entendendo. E quanto ao RenovaBio, já tinha mais de 100 usinas credenciadas já para estar vendendo, e parece que agora algumas já iam começar a vender, né, o crédito de descarbonização, mas com essa situação a coisa complicou um pouquinho. Agora, falando das usinas, a maioria das nossas usinas estão em sistema de RJ. Eles vão conseguir? Vai ser liberado isso aí? Você acredita que sim, que deve acontecer o mesmo sistema que aconteceu nas empresas deve acontecer com as usinas? A questão de RJ é difícil saber, porque assim, algumas informações a gente sabe que isso está no pleito, tá? Então não é o próprio SEISA que faz um trabalho de levar não somente os problemas da indústria de máquina, mas também das usinas, porque elas afetam diretamente a indústria de máquina, só que é uma coisa que é incerta. Agora, eu não consigo prever, eu até agora não tive nenhum indicativo que vai ter alguma coisa, alguma flexibilização com relação às empresas como a RJ. Só que tudo pode acontecer. Como é uma situação atípica, medidas atípicas podem também surgirem durante os próximos dias. Então a questão é a gente estar atento. Então assim, a própria S7, por força do seu trabalho, ela mantém um monitoramento constante de todas as ações que envolvem o BNDES e as empresas de máquinas, fabricantes de máquinas, equipamentos e setores industriais. Então estaremos atentos. A gente espera que realmente tenha também um alento aí para as empresas, porque a gente entende que se flexibiliza o acesso para essas empresas de grande porte, a cadeia produtiva como um todo ela vai girar. Então não deixa de ser também uma ação
de incentivo à retomada da atividade econômica. Então a gente espera que sim, mas até o momento a gente não sabe se a questão da RJ vai ter, nós vamos ter êxito nessa solicitação. Paulo, a PS7 ela é credenciada pelo BNDES para estar fazendo esse trabalho, né? E esses empresários que estão tentando recurso, e eles sabem que é cheio de documentação, tudo. Vocês estão orientando essas empresas? Se caso eles quiserem entrar em contato com você, como que tem que fazer? Muito mais barato, muito mais ofertas. No Amarelinha é muito mais preço baixo. E aí, meus amigos, como estão vocês? Espero que bem. Olha, você já deve ter percebido que eu estou aqui na Amarelinha Supermercados. Estou aqui para falar para você que se você quiser vir aqui fazer as suas compras, a Amarelinha já adotou todas as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde. Também está sendo higienizado toda hora para que você possa fazer as suas compras com segurança, tá bom? É assim, a Amarelinha sempre pensa na sua família. Ó, se você também não quiser vir no supermercado fazer a sua compra, você pode pedir direto pelo site, que eles entregam na sua casa. Tá tudo mais fácil e tudo bem seguro para você, ok? Ó, mas eu também preciso mostrar as ofertas, então confere comigo. Amaciante concentrado Downy 11,90. Fralda Pampers Super Sec no cartão Amarelinha 21,90. Lembrando que você tem até 45 dias para pagar com o seu cartão Amarelinha. Aproveite e faça já o seu. E aqui no Supermercado Amarelinha você encontra restaurante, estacionamento coberto. Você também encontra farmácia, posto de combustíveis, além das melhores ofertas esperando por você. Lembrando, tudo respeitando as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde, seguindo as orientações, tá bom? Eu mesmo já estou colocando a minha máscara aqui de volta e também lembrando você, aproveite as ofertas, porque a Amarelinha sempre pensa em você e na sua família, porque vocês merecem o melhor. Comunicado Saúde Sertãozinho. Neste momento em que estamos vivendo a pandemia da Covid-19, a maioria da população está deixando de lado a prevenção ao mosquito da dengue. Mas, atenção, as duas doenças podem causar mortes. Por isso, além das recomendações para a prevenção ao coronavírus, redobre a atenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando os criadouros e mantendo ao máximo os cuidados com ralos, calhas, lajes e caixas d'água. Fique em casa e aproveite para limpar o seu quintal. Dengue e coronavírus podem matar. Não pague para ver. Previna-se. Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Todo dia, uma nova cidade para você. Pessoal, um recadinho rápido, ó, nesse período de quarentena, se você quiser fazer suas compras na loja Amarelinha da Sorte, a Amarelinha criou o WhatsApp Amarelinha Conectada. E vou te passar um número, ó, é 99227-9579, vou repetir, 99227-9579. Você pode entrar em contato por esse WhatsApp, solicitar o produto que você quiser, os vendedores vão te responder, você pode encomendar, você vai receber as fotos e depois esse produto vai ser entregue para vocês, tá? Com toda a segurança, de uma forma super higienizada. Lembrando que o Dia das Mães está chegando e você pode comprar o presente da sua mãe. Aproveite, tá bom? O Amarelinha sempre pensando em você.